Shabbat Shalom a você que está aqui presente, a você também que nos assiste pelos nossos canais. É um prazer imenso estar aqui nesse Shabbat para que nós possamos ser juntamente abençoados pela palavra do Eterno que Ele trará aos nossos corações. Nós sabemos que o Eterno tem a cada momento palavras que vêm de encontro às nossas necessidades. E todo aquele que sobe a essa tribuna, ele tem desejo muito grande de que a palavra possa tocar o seu coração e que possa fazer diferença na sua vida no dia de hoje. E que ela possa trazer realmente bênçãos e encaminhamentos que façam com que você seja continuamente abençoado, é a nossa oração nesta manhã. Nós, quando pensamos nessa paraxá de hoje, paraxá Shemini, 8º, parece algo que não tem muito a ver com uma paraxá tão importante, mas ela traz de uma importância fundamental para as nossas vidas, porque ela termina um ciclo de estudos que foram feitos sobre o tabernáculo, e nesse momento é o momento de inauguração desse tabernáculo. E é exatamente quando esse tabernáculo é inaugurado que nós vemos eventos acontecendo ali naquele local, naquele momento, que são eventos extremamente marcantes e que mostram exatamente como o Eterno atua, como Ele deseja que nós atuemos em nossas vidas. E quando nós vemos nesse sentido aquilo que Ele atua e como Ele faz, eu poderia pensar nessa paraxá, em que nós temos pelo menos 3 temas diferentes que nós temos dentro daquilo que nós vamos estudando. E eu gostaria de pontuar nessa paraxá. A gente não consegue abranger todo o tema, mas nós escolhemos, evidentemente, um dos temas que é marcante na Torá, nessa porção, sobre o santo e o profano, que é bem nítido entre as lições que nós podemos tirar. Mas também nós vemos algo que nessa porção, que nós entendemos que muito mal entendida essa frase, é dando é que se recebe. Então, quando nós somos capazes de doar, e aqui muito bem falou o Rocha Rodolfo, quando ele estava falando das ofertas, daquilo que o Eterno tem de bênçãos para cada um de nós, quando nós temos corações doadores, corações que possam desprender daquilo que nós temos, dos bens materiais, para que nós possamos nos ligar àquilo que o Eterno tem para as nossas vidas. Então, nós vemos essa porção que já foi lida aqui no momento da leitura da Torá. Nós não vamos repetir essa leitura, porque já foi feita anteriormente, mas nós vemos que o que ela diz é o seguinte: no dia 8º, Moisés chamou Arão e seus filhos, os anciãos de Israel, e disse a Arão: toma um bezerro de ouro, tenro, para oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeitos, e oferece-os perante o Senhor. Eu queria destacar ali a palavra oferta. Oferta pelo pecado. Então, nós vamos verificar que, nesse momento em que você é capaz de desprender, tirar algo que pode ser importante para você e que pode ser oferecido em holocausto, carneiro, nós vamos lembrar que ele naquele momento, estava representando também um alimento, mas representando também o sangue que seria derramado. Algo de valor que teria que ser desprendido da pessoa para que ele pudesse colocar no altar do Eterno. E nós vemos também que, continuando o texto, ele vai: então trouxeram a entrada da tenda da revelação, o que Moisés ordenara, e chegou-se toda a congregação e ficou
em pé diante do Senhor. E disse Moisés: esta é a coisa que o Senhor ordenou que fizesseis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Quando é que a glória do Senhor iria aparecer? Após a oferta, após o desprendimento. Quando nós nos agarramos em muitas coisas que nós temos, agarramos nos nossos bens, agarramos em coisas que nós não podemos desprender diante do Eterno, nós também impedimos que a bênção chegue às nossas vidas. Nós temos também, nesse momento, então, apresentou a oferta do povo. Continuando o texto, ele, tendo acabado de oferecer a oferta pelo pecado, os holocaustos e as ofertas pacíficas, Moisés e Arão entraram na tenda da revelação, depois saíram e abençoaram o povo. E o que acontece logo a seguir? A glória do Senhor apareceu a todo o povo, pois saiu fogo diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que, vendo todo o povo, jubilaram e prostraram-se sobre os seus rostos. Em que momento aparece a glória do Senhor? No momento após a oferta ser aceita pelo Eterno. Então, quando nós fazemos ofertas diante do Eterno, Ele vai olhar não aquilo que nós temos de valor, porque a oferta era de acordo com as posses. E se a oferta era de acordo com as posses, tinha tanto valor a oferta do pobre de um punhado de farofa, como aquele que podia dar um boi. Diante do Eterno, ela toda era de um valor único, um valor grande. Então, o Senhor olha a intenção do coração. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. A intenção realmente do nosso coração diante do Eterno, Ele conhece aquilo que tem dentro de nós. E aí, então, nós vamos fazer diferença, e Ele vai fazer diferença em nossas vidas dessa forma. Mas nós vemos também um evento bem trágico, dentro desse mesmo texto da Torá, que Nadav e Aviú, eles puderam entregar diante do Eterno uma oferta, e eles ofereceram fogo, ofereceram uma oferta, um fogo estranho diante do Senhor. E esse fogo estranho, diante do Senhor que eles oferecem, nos seus incensários, aí nesse momento sai fogo diante do Senhor e os devorou e morreram diante do Senhor. No momento de uma festa que estava ali acontecendo, e o que o Eterno orienta através de Moisés: ninguém vai chorar por esses dois. Nós vemos Arão ali oferecendo, tendo uma festa. Imaginem só o sentimento daquele pai com dois filhos que estavam ali oferecendo uma oferta. No momento de festa, no momento de grandeza, a glória do Senhor aparece e os dois filhos são mortos. Imagine bem a tristeza que aquele pai fica. E ele fala: chama lá seus primos, leva para fora esses dois. E eles vão ser levados para fora e ninguém vai chorar por eles. Ninguém vai chorar, porque ele também não será abençoado. Nós vemos que muitas vezes mesmo as pessoas que estão do nosso lado, pessoas que nos são caras, se eles não estão de acordo com a bênção do Eterno, nós sabemos que não podemos compactuar e estar com essas pessoas. Yeshua fala que ele não veio trazer paz, mas sim espada. Separar pai e mãe. Aquele que amar mais pai e mãe do que me amar a mim, não é digno de mim. Então, mas o que ele, na verdade, esse texto é um texto que traz um pouco de polêmica na sua interpretação. Então, nós vemos que esse aspecto, quando os filhos de Arão tomaram, então, o seu incensário, e o que na verdade, esse fogo estranho que ofereceram. Então, o próprio texto nos afirma que falou o Senhor a Arão dizendo: não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teu filho contigo, quando entrardes na tenda da revelação,
para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso pelas vossas gerações. Não somente para fazer separação entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, mas também para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que ele tem dado por intermédio de Moisés. Então nós vemos aqui algo bem interessante, isso está no nosso aplicativo, né, essa mensagem, dada pelo Rabino Mateus. Quem acessou o aplicativo de Shemini, ele dá uma explicação de por que realmente que aconteceu isso com Nadab e Aviú. Nadab e Aviú, então, certamente ali estavam intoxicados pelo álcool e foram assim mesmo se apresentar diante do Eterno. O Eterno não aceitou isso, ele não aceita louvor que não seja inteligente. E nós vemos que é exatamente isso que o apóstolo Paulo nos confirma, que nós devemos transformar-vos pela renovação da nossa mente e apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Com entendimento, com inteligência, que nós devemos estar prestando esse culto. Prestando um culto, então, de tal maneira que nós sejamos abençoados e possamos ser abençoadores no meio onde nós estamos. Então, nesse momento, o texto próprio nos explica exatamente esse fogo estranho que eles estavam apresentando, sem uma intenção devida no coração. Nós estávamos lendo ontem Jeremias 23, e Jeremias 23 nos fala dos pastores que não apacentam devidamente o rebanho do Senhor e que dizem que Deus me falou tal coisa, eu tive sonho tal para que eu pudesse dizer dessa forma, mas não falei com essas pessoas, não autorizei falar desta forma. E é muito importante que a pessoa não coloque o nome de Deus naquilo que Deus de fato não falou ao seu coração. Aquilo que ele não disse para que você pudesse colocar como mensagem do Senhor, porque você está oferecendo fogo estranho diante do altar do Senhor. E isso Deus não tem por inocente. E nós vemos que muitas vezes não há uma morte física nesse momento, mas há uma morte espiritual, separação de Deus eternamente, se a gente não entrega a mensagem correta do Senhor. Há um peso muito grande quando nós subimos num púlpito para poder propagar e apregoar a palavra do Senhor. Não é algo que se faz sem temor e tremor diante do Eterno, porque Ele nos responsabiliza pela palavra que é dada a partir desse lugar. Nós vemos então que dizei aos filhos de Israel, ele é o terceiro tema que nós falamos, tínhamos 3 temas nessa paraxá, e dizendo, dizei aos filhos de Israel, esses são os animais que podeis comer diante de todos os animais que há sobre a terra. Esta é a lei dos animais e aves e sobre toda criatura vivente que se move nas águas e toda criatura que se arrasta sobre a terra, para fazer separação novamente entre o imundo e o limpo. Esses animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Muitas polêmicas sem, isso é coisa do Velho Testamento, que muitas pessoas falam, né? Muitas igrejas evangélicas dizem que esse não é uma coisa que vale mais para nós como orientação. O Eterno nos deu a oportunidade de, na terça na Beit aqui, fazer uma comunicação com aqueles que puderam ver, e é interessante que ele não precisava de falar de coisas que aconteceriam conosco se comêssemos essas coisas. Mas hoje nós já temos informações pela nutrologia de que há benefícios muito grandes e beleza naqueles que utilizam a alimentação de acordo com os princípios do Eterno. Mas isso aí é exatamente quando ele considera como imundo e como limpo, ele está querendo algo de nós, nos ensinar os mesmos princípios anteriores que sobre o santo e o profano, sobre aquilo que se pode fazer e aquilo que não se deve fazer diante do Eterno,
Não há uma lista, são regras que a pessoa vai simplesmente seguir cegamente, mas são estatutos para nos abençoar, para abençoar a nossa vida. A pessoa se considerando comendo coisas imundas, ele vai ser não abençoado, inclusive com prejuízos para a sua saúde física. Mas a sua saúde espiritual vai ser prejudicada, porque o Eterno nos informa, e Yeshua nos informa dessa forma que, se eu sou fiel no pouco, sobre o muito Ele vai me colocar. Então, são poucas coisas isso é tão pouco que eu posso comer de qualquer coisa, que não há nenhum problema, mas Ele fala que é exatamente nas pequenas coisas é que eu aprendo a fidelidade de obedecer ao Eterno. E obedecer é muito melhor que sacrificar. Então, nós vemos aqui algo interessante que nós gostaríamos de lembrar que o santuário ele foi feito quando, em Êxodo 25, 2 e 8, fala aos filhos de Israel que tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Então, essa oferta, lembrando aí a conexão com as ofertas, da mesma forma que estavam ali, aquele santuário acabou de ser feito, mas ele teve uma ordem anterior para que ele pudesse ser feito. E de que maneira esse santuário iria ser feito? Com ofertas. E essa oferta é para que ele pudesse habitar no meio deles, ou Betorém, que nós já aprendemos aqui, dentro deles. E o Eterno quer, na verdade, habitar dentro de cada uma de nossas vidas. Ele quer estar conosco, fazendo modificações no meu modo de pensar, na minha maneira de agir, na minha maneira de ser, na minha tristeza, nas minhas doenças. E nós sabemos que nós não somos simplesmente um corpo no qual habita um espírito, mas nós somos um espírito que tem um corpo à sua disposição. E é por isso que, dentro desse aspecto, o Eterno quer, através do seu Espírito, habitar dentro de cada um de nós. E se Ele quer habitar dentro de cada um de nós, Ele compartilha conosco o nosso dia a dia. E Yeshua nos fala, através da sua carta, a uma das igrejas da Ásia, dizendo: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E é exatamente isso, cear é todos os dias, comer é todos os dias, alimentar é todos os dias. E alimento vai entrar pela nossa boca, mas vai fazer com que ele seja olhos, ouvidos, cabelo, pele nossa, e vai ser seremos nós mesmos o tempo todo. E o apóstolo Paulo também nos afirma que já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, o viver que agora vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É exatamente isso que Ele quer fazer com cada um de nós, trazendo realmente vida, e vida abundante a cada uma das nossas vidas. Então, quando nós pensamos as 4 parashiotes, que falam a respeito para estudar o tabernáculo, e tem mais uma, a 5ª, que é a de hoje, da inauguração. Será que o Eterno queria nos mostrar com 5 das parashiotes, informando sobre o tabernáculo, e ele enfatizando que esse tabernáculo tem que ser construído com ofertas voluntárias. E quando nós olhamos os materiais que foram ali pedidos, reino vegetal, animal e mineral. Se nós conhecemos, quando nós estudamos lá, bem no nossa escola primária, as professoras nos ensinam que nós temos esses 3 reinos na terra. E o que ele está dizendo com isso, se ele quer ofertas de todos esses 3 reinos, quando nós olhamos? Que tudo tem que estar debaixo do seu domínio, tudo está debaixo da sua mão poderosa, tudo está debaixo do seu controle, tudo está debaixo da sua bênção, mas ele pode também, dependendo das nossas escolhas, estar debaixo da maldição.
Então, nós vemos por quê. E o que o Eterno quer nos ensinar dessa forma? Ele quer ensinar quem nós somos. Quer ensinar quem sou eu. E isso é uma das perguntas. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Muitas pessoas têm essa pergunta. E o que devemos fazer com nossas vidas? São perguntas que muitas pessoas fazem e não têm uma resposta adequada. E dependendo da resposta que ele dá a essas perguntas, ele vai pautar a sua vida de uma maneira muito inadequada ou muito abençoada. E ele mostra também, através do estudo correto dessas parashiotes, inclusive a de hoje, as 4 anteriores e a de hoje, onde quer que nós cheguemos. Ele tem metas, tem objetivos, e nós sabemos que há um ditado dentro do processo de administração que nos informa: aquele que não sabe o que quer, mesmo se encontrou, não sabe se já encontrou. Se ele não quer, não sabe exatamente onde ele tem objetivos na sua vida, e Deus quer, ele é objetivo, ele tem objetivos para a sua vida, tem objetivos exatamente para aquilo que você está fazendo aqui, tem objetivo em tudo que acontece na vida. Nós temos a guerra na Ucrânia, nós ficamos muitas vezes tentando perceber, tem tantos vídeos na internet tentando fazer, não profecias, mas profetadas, né, que eu poderia dizer, que não tem nada a ver com aquilo que a palavra tem colocado, não tem nada a ver com o sofrimento que as pessoas estão ali, e as pessoas muitas vezes insensíveis ao sofrimento não sabem exatamente onde o Eterno quer levá-las. Como nós vamos viver a nossa vida? Como é que eu estou vivendo realmente a minha vida? O que eu estou fazendo com ela? O que eu estou fazendo com o meu tempo? E Yeshua nos adverte que onde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. E se essa advertência é para que nós possamos colocar os olhos naquilo que vai nos abençoar, os olhos são a lâmpada do corpo, se os seus olhos forem maus, quão grandes trevas você vai estar. São a advertência que Yeshua nos coloca. Quais valores eu vou adotar para uma vida bem-sucedida? Puxa, será que tem tudo isso nessas parashiotes, nessa informação? E quais os valores do reino muito mais importantes? Nós vemos que esses valores do reino são valores que sobrepujam as leis naturais. E são valores que nós temos quando Yeshua caminha sobre as águas. Naturalmente ninguém caminha sobre as águas. Quando ele cura enfermos, ninguém cura enfermos de uma maneira milagrosa, ele cura. Quando ele dá vista aos cegos dessa maneira, mesmo os cirurgiões hoje não conseguem fazer isso de uma maneira plena. Consegue se operar cataratas, como eu já operei, já coloquei uma lente dentro do meu olho, e enxergo melhor, sem dúvida, isso já é uma bênção. Mas restaurar uma vista a quem é cego de nascença não é possível, dentro do nosso conhecimento. Mas Yeshua quer realmente saber que esses valores do reino serão implantados em nossa vida. E essa oferta voluntária, ele foi ordem de Hashem para construir. Construam esse tabernáculo. O modelo foi dado por ele. Ele quer um modelo específico para a construção desse tabernáculo. Os materiais especificados por ele. E era a finalidade de tenda do encontro, exatamente nessa paraxá de hoje, nós vemos que ele se encontra logo depois das ofertas, ele completa esse encontro que ele tem através. Mas nós temos várias etapas até a intimidade. A intimidade do Senhor não é para todos. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele fará conhecer a sua aliança. Então, se você quer realmente intimidade com o Senhor e quer conhecer a palavra dele, quer conhecer a vontade dele, ele precisa de ter intimidade com ele para conhecer a aliança. E intimidade com ele é essa exatamente quando você conhece a sua vontade, conhece a Torá, conhece os seus desejos para você, conhece aquilo que ele projetou e planejou para a sua própria vida. Então,
nós vemos que ele fala muito do nosso crescimento espiritual, e eu não vou repetir aqui muitas coisas disso, porque a ministração que o Rabino Marcelo fez em 20 de fevereiro de 2018 está lá para você ver. Isso aqui é uma foto que eu tenho nós temos lá de Timna, do Timna Park, e tem um modelo do tabernáculo lá no Timna Park. E quando nós, lá no sul de Israel, quando nós estivemos lá, é algo tão interessante que dá-se a impressão que seria algo suntuoso, né? Algo, aquela coisa assim que chegaria lá para ver, e a gente, por incrível que pareça, a gente chega a ver algo muito simples, algo feito, aquela cerquinha de 25 por 50, né? 25 metros por 50 de comprimento, e um tabernáculo pequenininho, com 4 metros de altura, e ele ali tem dentro ali daquela tendazinha, uma tenda simplesmente coberta com pelos de cabras, com cortinas de cetim, e lá dentro nós sabemos ali o que ela tem num esquema de que ele tem na entrada o altar, a pia, depois das cortinas nós temos a mesa dos pães, a menorá, o altar do incenso e uma outra cortina onde tem a Arca da Aliança. Só um lembrete rápido de que realmente nessa porta inicial nós sabemos que tudo isso tem um significado espiritual abençoador para as nossas vidas. Diante da porta da entrada desse tabernáculo, Yeshua é a porta de fato, é o que nós aprendemos. E logo depois dessa porta da entrada, nós temos o altar, o holocausto, onde eram imolados os animais. Bem grandão, você sobe, tem lá, e nós vemos que quando Yeshua quer que nós entremos na vida que o Eterno nos destinou para nós, Ele quer que nós morramos para nós mesmos. Morramos o nosso eu, e que esse eu seja tirado do centro das nossas vidas, para que nós coloquemos no trono da nossa vida a presença de Yeshua para comandar as nossas vidas. E se Ele comanda as nossas vidas e nós morremos para nós mesmos, morremos para o mundo, nós sabemos que o apóstolo Paulo já nos ensina isso também, dizendo que é um velho homem que tem de uma natureza, né? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim, e que eu preciso de morrer esse velho homem para que ele possa nascer o novo homem espiritual segundo a vontade de Deus. Nós vemos depois a pia sendo colocada na lavagem, lavando os nossos pecados, simbolizando o próprio batismo, e aquilo que realmente nós nos tornamos uma nova criatura. Necessário vos é nascer de novo, ele informa para Nicodemos, e nós precisamos desse novo nascimento em nossas vidas. Mas temos, quando entramos no templo, temos uma área externa, um pátio, que a pessoa se permanece só no pátio. Com a morte dele mesmo e a morte do Cordeiro que nos tira o pecado do mundo, ele vai já conseguindo saber que ele precisa de entender essa morte de Yeshua para que ele possa ser abençoado. Mas ele já é abençoado se ele fica só aí. Mas se ele quer mais intimidade, ele vai precisar de passar pela menorá, que é a luz do Senhor. Jesus é a luz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas pelo contrário terá a luz da vida. Passar pela mesa dos pães, eu sou o pão da vida. Aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Eu preciso de participar da intimidade com Yeshua. Eu preciso que eu chegue no altar dos incensos, que são as orações que vão chegar até o Eterno. Então nós vemos que para que eu possa passar no Santo dos Santos, e no Santo dos Santos, o que eu tenho lá? Tenho a arca, e a arca tem 3 coisas dentro dela: a vara, a Torá e o maná. E aquele que vencer vai ter, de fato, o maná escondido, né? O maná que está lá bem dentro é exatamente a promessa que nós temos em uma das igrejas da Ásia. E aí nós vemos que essa Arca da Aliança, eu preciso da vara, e a vara realmente vai ser a correção, que Deus ama, Ele corrige a quem Ele ama.
E quando nós vamos ser corrigidos, o Eterno quer realmente que nós entendamos exatamente o seu propósito para as nossas vidas. E nós precisamos também de ser alimentados com esse maná escondido, mas precisamos desesperadamente da Torá, que está lá dentro desse último compartimento. Porque precisamos desesperadamente da Torá, porque o coração do homem, segundo Jeremias, é também desesperadamente corrupto, e ele precisa ser corrigido com a Torá. Vamos seguindo, e aqui nós vemos que nós somos, então, de fato, o que a palavra quer nos dizer, é que nós somos esse tabernáculo de Deus. E Ele quer construir esse tabernáculo como habitação do Espírito Santo em nossas vidas. E aí Ele sabe, ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Aquele que pensa que é exatamente ele, pertence à sua vida, eu sou dono da vida, do meu nariz, eu faço tudo que eu quero da minha vida. Nós sabemos que é bem desastroso as pessoas que têm esse tipo de pensamento. Onde é que eles têm chegado? Onde tem acontecido as suas próprias vidas e tem sido bem desastroso o que conseguem. E ele mostrando que 171 vezes, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E ele, quando nós olhamos a palavra, 171 vezes, nós vemos o templo sendo relatado e mais de 40 vezes também em toda a Torá. E agora eu gostaria de partir para a nossa parte final da nossa mensagem, onde nós queremos fazer uma colocação de por que nós fazemos ofertas hoje. E por que o Eterno dá tanta importância a ofertas que eu faço, que eu estou ofertando. Tem um indivíduo que viveu em um tempo bem atrás, pelo menos mais de 800 anos atrás, e ele chamava Giovanni di Pietro di Bernardone, na Itália, e esse indivíduo foi mais conhecido como São Francisco de Assis, exatamente nesse período de tempo de 1181 a 3/10/2023. E ele tinha o desejo muito grande de restaurar a verdade bíblica original, porque cria que havia desvios importantes da fé original. Em alguma coisa que alguém já pensava em restauração muito antes da Hartzion, né? E nós sabemos que, então, quando alguém pensa em restauração, quando alguém recebe a ordem do Eterno de trabalhar em favor da restauração das verdades bíblicas originais, ele está de acordo com o coração do Eterno, trabalhando dentro dessa verdade. E aquele que abraça a visão da restauração está também abraçando uma visão que é do Eterno e que ele sempre incomoda pessoas para que ele possa voltar à originalidade da palavra. E ele, em 1221, o que ele queria? Observar o Santo Evangelho, viver da obediência, da castidade e não possuir absolutamente nada. E aquele que ele iria dividir a sua pobreza, lembrar que ele era um homem rico, o pai dele era um comerciante de tecidos, e ele abriu mão de todas essas coisas, começou a trabalhar com o pai, chegou a ir para o exército, chegou a ir naquela época, mas resolveu não trabalhar nada dessas coisas. Há uma tradição que se conta que ele foi visitar o Papa, naquela época, e o Papa mostrando todos os tesouros que o Vaticano possuía naquele momento, e ele disse, nós não precisamos mais dizer, como Pedro no início, nós não temos prata e nem ouro. Hoje Deus nos abençoou com prata, com ouro, com bênção, isso tudo é bênção de Deus. E ele responde com muita calma para o Papa na época, dizendo o seguinte, sim, você não precisa dizer que não tem prata nem ouro, mas não pode dizer, levanta-te e anda.
Então, há uma oração que é dita que seria de São Francisco de Assis, mas ela não tem nada a ver com São Francisco de Assis. Quando nós pesquisamos a oração da paz, ela foi escrita em 1918 e ela diz o seguinte: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Nós lembramos dessa oração porque alguém havia me perguntado, pouco tempo atrás, onde é que estava na Bíblia isso? Eu falei, não está na Bíblia. Isso aí, infelizmente, não está na Bíblia, mas é uma verdade, sim, e sim, é uma verdade, eu posso repetir isso como uma verdade, que é dando que se recebe. Mas no meio da política, esse é dando que se recebe tem uma outra conotação. Tem uma conotação totalmente falsa, em que as pessoas querem realmente levar vantagem em tudo que se faz e falam que tem que fazer a oração de São Francisco, né? Que não era de São Francisco, e que a pessoa precisa de compartilhar alguma coisa para que ele possa receber. Mas será que a palavra corrobora com esse tipo de afirmação, de que eu, doando de mim mesmo, Deus vai me abençoar? Aí nós vamos ver lá em Tiago, que tem um princípio, que é um princípio do Pirkei Avot, que ele nos fala lá, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para que vocês possam gastar nos seus vossos deleites. Por que eu não recebo muitas vezes nos pedidos? Porque eu peço para gastar nos próprios deleites. Aí vem uma explicação de que o Tiago conhecia as informações rabínicas. Se você quer pedir algo, quer interceder por algo para você mesmo, para gastar nos seus próprios deleites, não faça isso. Descubra alguém que tem uma necessidade, isso é um princípio rabínico. Você peça pela necessidade do outro, e o Eterno, vendo a sua intenção do coração, a sua verdadeira intenção, muitas vezes ele vai dar a você primeiro do que ao outro, apesar de dar para o outro também, se você tem intenção genuína no seu coração. É por isso que Tiago coloca esse princípio, que eu peço mal para gastar nos próprios deleites. Quando é que Yeshua nos ensina esse princípio também? Ele princípio lá que ele venha o teu reino. Ele ora primeiramente dessa forma, para que o pão nosso de cada dia venha depois como pedido. Então eu peço primeiro para que o reino do Eterno seja estabelecido no lugar onde eu estou. É um princípio, então, que eu preciso de ser aquele que espalhe essa luz. Ele nos coloca como sal e luz, porque quer que nós façamos diferença onde nós estamos. Não é simplesmente aqui na sinagoga, mas no lugar aonde Ele tem nos plantado, Ele quer que nós venhamos a florescer. E se você floresce nesse lugar aonde você está fazendo exatamente a implantação do reino e dos valores dele aonde está, dentro da sua família, dentro das dificuldades, dentro daquele chefe chato, dentro daquelas pessoas que não podem te dar um retorno, dentro daqueles pobres que você quer ajudar, mas ele não sabe como te dar retorno nenhum. Muitas vezes ele não agradece absolutamente nada daquilo que você faz, mas é esse o princípio da tzedakah. É de você doar àquele que realmente não pode te dar nada em troca. Então, por que nós fazemos ofertas? Ela, primeiro, é uma expressão de amor, quando nós nos ofertamos. Então, quem oferta primeiro para nós, não somos nós que ofertamos, é o Eterno que nos dá a vida, é Ele quem nos dá tudo aquilo que nós temos, Ele que nos dá todas as bênçãos que nós temos. E se Ele tem uma expressão de amor, é exatamente nós o amamos porque Ele nos amou primeiro.
Então, nós temos essa impressão. Então, se eu desejo agradar, muitas vezes, é um desejo legítimo, é um desejo, muitas vezes, de troca. E tem pessoas que querem realmente fazer troca com isso quando ele faz alguma oferta ou doação em algum lugar. Não tão legítimo esse desejo, mas é aquilo que... O desejo de obter benefícios, quando ele dá um presente para uma autoridade, por exemplo, o aluno que dá um presente para o professor, muitas vezes ele está querendo obter benefícios, né? Quer realmente presentear para abrir o coração. E nós sabemos que Salomão fala que cuidado, que o juiz não pode aceitar presentes de forma alguma, porque ele vai perverter o juízo. Israel tem algo que o indivíduo não pode, quem está em posição de autoridade, ele não pode receber nenhum presente além de $50, porque senão é considerado como propina. E tem um ex-prefeito de Jerusalém foi julgado exatamente porque a esposa dele recebeu um colar de pérolas, a esposa dele recebeu, nem ele sabia disso, mas ele foi julgado por isso. Então, é um princípio que se mantém em Israel, para manter relacionamento, cobrir faltas, aí a oferta pela culpa, muitas vezes o Eterno tem colocado e conferido isso, o desejo de religar. Esse é um desejo legítimo que nós temos dentro de nós, de estar religando novamente quando nós ofertamos. Ou então mudar sentenças já proferidas quando nós ofertamos diante do Eterno. Mas nós vemos aqui, eu queria só simplesmente colocar algo para que nós possamos raciocinar, que os grupos nos fazem ter reações de grupo. Quando nós temos aqui uma comunidade, temos uma congregação e nós temos algo que nós vamos fazer e algo que uma liderança faz, algo que é feito por das pessoas que estão aqui, que presente, as pessoas vão ter reações de grupo. O professor dentro da escola, ele tem muito reação de grupo. A vizinhança de um determinado local tem reação de grupo. Adolescentes têm reações de grupo. E tem algumas pessoas que já estudaram isto. E qual o tamanho do grupo para manter um relacionamento saudável? E aí nós vemos alguns estudos mostrando que o primeiro deles é de Itro, na Parashá Itro, nós temos, Êxodo 18, 21, ele fala, procurarás dentro do povo homens de capacidade, tementes a Deus, homens verazes que aborreçam a avareza e porás sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10. E para que ele pudesse, então, ter uma relação pessoal nesses grupos. E muitos têm se estudado ultimamente dos grupos em determinadas igrejas, congregações e tudo, que tem uma liderança chamada relacional, e no nosso curso do CATES, quem deseja fazer, tem uma das matérias, é o de liderança relacional. Se você quiser aprender mais sobre isso, você entra no site e você pode realmente baixar essa matéria e entender como é colocada essa liderança relacional baseado nesses princípios que tem aí. Mas tem um indivíduo, Robin Dunbar, de Oxford, da Universidade de Oxford, que estudou isso aí. E esse número dele de Dunbar tem aplicações na política, no rendimento do trabalho, nas organizações militares, e tem algumas empresas como a Goritex, a Wikileaks, Facebook, redes sociais que utilizam esses números. Então, quantos amigos normalmente eu tenho numa rede social? O pessoal fala, eu tenho 2.000 amigos. Tenho tantos relacionamentos ali. Será que tem mesmo relacionamento? Às vezes a gente nem conhece as pessoas, a pessoa lá clica, eu quero ser seu amigo. E a pessoa clica de volta e tem lá. E nós vemos que esse indivíduo chegou à conclusão de que nós temos, nesse número de Dunbar, um número aproximado de 200 pessoas que ele não consegue realmente passar para que possa ter relacionamento. A não ser que você faça liderança relacional, como é a recomendação do nosso trabalho, no nosso curso. Isso já está no nosso curso aqui do CATES. E essa liderança relacional de tal maneira que na sua família a pessoa tem
então, relacionamento com 10. E qual a oração de Abraão? Quantas pessoas tem? 50, Deus. Eu queria que não tivesse sendo destruísse. Parou em 10. 10 é o número mínimo que teria de relacionamentos aí, segundo Yitro, e um múltiplo de 200 ali, que ele poderia ter lideranças ali capazes de chegar até lá. E os grupos podem nos fazer desenvolver a capacidade de ofertar ou a capacidade de não ofertar, a sermos mais pão duros, vamos dizer assim. A solidariedade, o altruísmo, a filantropia são capacidades daquele que oferta. E como é que é isso aí? A solidariedade é uma ação voluntária de um ser vivo capaz de beneficiar o outro, sacrificar o bem-estar próprio em benefício de um terceiro. Há uma organização que já dura mais de 100 anos, que começou na América do Norte, foi um indivíduo chamado Paul Harris, que começou em 1904 essa organização, e ela tem como lema o dar de si antes de pensar em si. Ele reuniu homens de negócios que, no seu tempo vago, se reuniam para que ele pudesse promover o bem-estar da sociedade. Nós temos essa organização já hoje, tem mais de 226 países. Começou e é um indivíduo ele pertencente a uma igreja evangélica dos Estados Unidos, e ele reuniu homens de bem. O Rotary Club Internacional tem esse lema de dar de si antes de pensar em si. E em 1911, o Sheldon, que também participou dessa organização, ele colocou o lema que essa organização carrega, que mais se beneficia quem melhor serve. Ou seja, o benefício é muito maior. Nós temos fizemos durante vários anos clínicas de curta duração, em que nós levávamos assistência médica, odontológica, nos lugares mais carentes desse país, e eu sempre utilizando as minhas férias para que eu pudesse participar desses projetos. Tivemos não só aqui, mas foi isso que me levou para a África, foi isso que me levou para a Nicarágua, fazendo esses projetos, e o Eterno nos abençoou. Mas as pessoas que colaboravam conosco nesses projetos, eles diziam: eu senti tremendamente impactado. Não foi eu que dei nada para essas pessoas. Foram essas pessoas que me ensinaram muito daquilo que eu pude ver, que a solidariedade humana, a dificuldade que elas têm é muito maior do que aquilo que eu tenho. Então, eu dando alguma coisa de mim mesmo, na verdade, elas me deram muito mais, porque modificaram a minha vida e modificaram o meu sentido de existência. Então, vemos por que nós fazemos oferta. Então, virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo. Peregrino, órfão, a viúva que estão dentro das suas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra que as tuas mãos fizerem. Aí a Tzedakah tem dentro desses aspectos aqui, a oferta que a gente faz para alguém carente, ela tem um objetivo: o Senhor Deus te abençoe em toda a obra que as suas mãos fizeram. Há pessoas que têm dificuldade em entender que Deus está querendo abençoá-lo em um projeto na sua vida. Mas a gente sempre entende que esse indivíduo é aquele que fala munheca de samambaia, mão de vaca, que esse indivíduo não consegue abrir mão de jeito nenhum, fala que o bolso dele tem escorpião, ele não doa nada para ninguém, nem as coisas velhas que ele tem dentro da casa dele, que ele poderia doar. Ele é um acumulador de coisas velhas lá. Tem pessoas que muitas vezes você precisa de ir à sua casa e ajudá-lo a tirar tantas coisas que ele tem acumulado. Para que você está guardando isso? Para que você guarda tantas coisas? Quando o princípio que durante muito tempo foi estabelecido de algumas empresas do 5S, em que um deles era exatamente de você passar para frente tudo aquilo que não te serve e você não usou no último ano. Se você olha a sua casa, tem muitas coisas que você não utilizou no último ano, e para que você está guardando aquilo se ele poderia abençoar uma outra pessoa?
Você olha as suas roupas, você tem muitas coisas que você não utiliza daquelas roupas. O guarda-roupa está cheio, lotado, e a pessoa fala, não sei o que eu faço, eu vou comprar mais um guarda-roupa. Não, não compre outro guarda-roupa, doe aquilo, desentulhe a sua casa. Acaso não é este o jejum que escolhi? Para que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes ir livres os oprimidos e despedaços todo o jugo? Porventura não é também que repasse o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desamparados, que vendo nu cubras e não te escondes da tua carne? Muitas vezes as orações nossas não são atendidas, porque a gente percebe que nós retemos algo que não é para que nós retenhamos em nossas vidas. E se eu retenho a bênção, o que acontece com o maná que ia para o dia seguinte? Apodrecia. Então, muitas coisas estão apodrecendo, muitas vezes, dentro das nossas casas, porque nós não abrimos mão delas em favor do necessitado. Aí, nossa oração, o Eterno fala que Ele não quer atender as nossas orações dessa forma. Você quer bênção? Mas você não quer abençoar? Quem quer bênção, seja um abençoador. O Benefício do Altruísmo é um livro do Robert Rivers, A Evolução do Altruísmo. Então, ele fala que o altruísmo vai causar, então, felicidade e bem-estar pessoal. Causa bem-estar social, amor, respeito, harmonia. Os relacionamentos se tornam de qualidade. A vida fica mais leve, eu não preciso ficar carregando tanta porcaria dentro da minha casa. Eu tenho mais expectativa de vida. Isso é uma coisa curiosa. Os doadores são pessoas que vivem mais do que os outros, até 13 anos mais do que o indivíduo munheca de Samambaia. Quer viver muito? Quer ter longevidade na sua vida? Então, passe a fazer ofertas àqueles que precisam. Não, se você não sabe a quem ofertar, a casa sabe perfeitamente, tem feito isso com benefício para todos. As pessoas são generosas quando acreditam que a necessidade do outro é maior do que a delas. Então, nós vemos como nós nos relacionamos com os nossos bens materiais. Nós vemos que, às vezes, nós nos relacionamos tentando realmente reter para nós. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e traspassaram a si mesmo com muitas dores. Então, esse amor ao dinheiro, a pessoa que ama o dinheiro, ele não se farta dele, se traspassa com muitos males. E aí ele fala que aquela avareza também, que foi semeada entre espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Quanto mais nós nos apegamos aos nossos bens materiais, quanto mais nós nos apegamos a esses bens materiais, nós temos, então, não nos fartamos dele. A nossa vida fica infrutífera. E não digas em teu coração a soberba, né? Muitas coisas, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriram essas riquezas. Absolutamente nada, foi Deus que te abençoou, Ele que deu saúde, Ele é quem deu todas as coisas, Ele que providenciou os meios, providenciou algo para que você pudesse ser abençoado. Então, Ele é bom como servo, mas um péssimo senhor. Ninguém pode servir a dois senhores, senão a gente serve e não é bom. Onde está o tesouro, aí está o vosso coração. Nós vemos que o acúmulo de bens, e direis a minha alma tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Louco, hoje te pedirão a tua alma, o que tens para quem será? Nós temos que pessoas que acham que podem ser acumuladores e que isso não vai abençoá-lo, né? Nós vemos que o propósito da oferta, então, é construir o tabernáculo. O altruísmo vem da parte de Deus, em primeiro lugar, e nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E o desejo que Ele tem para nós é que me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Ele deseja que o santuário sejamos nós mesmos. Ele quer construir isso em cada um de nós.
E nós vemos que qual a medida que Deus quer formar em nós. Ele nos deu uns como apóstolos, outros como profeta, outros como evangelistas, como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Para que nós não sejamos meninos inconstantes, levados ao redor do vento e doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo que é o cabeça Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado, auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Será que eu posso chegar a essa estatura do varão perfeito em minha vida? Perfeitamente, é exatamente isso que Ele quer, que nós tenhamos uma estatura, não sejamos meninos. E quantas pessoas que nós andamos por aí que agem como crianças, reclamando, como se alguém tivesse tirado o doce dele, tirado aquela bala, tirado o pirulito dele, mas ele não cresce espiritualmente, ele é um nanico espiritual e dando só trabalho. E nós vemos que um pastor que nós trabalhamos com ele falando, crente, aquele crente que não trabalha, lhe dá trabalho. Então, e farão um santuário para que eu habite no meio deles. Então, eu queria, já finalizando no nosso tempo aqui, o que eu gostaria que nós pudéssemos levar para casa dessa ministração? A iniciativa do projeto de construção do tabernáculo é de Deus. A iniciativa da construção da sua vida é do próprio Deus, é do próprio Eterno. Então, esse projeto é dele. É um projeto de reconstrução, de reformulação de todos os seus valores, de todas as coisas que você precisa de reformular. Esse projeto é do próprio Deus. Ele é quem nos faz, Ele é quem nos coloca nessa trajetória e nesse caminho. E nós não podemos fazer isso sozinhos, nós necessitamos de Yeshua para construir o nosso tabernáculo. Ele é que é a porta para que nós possamos construir esse tabernáculo. Nós e nossos bens são materiais para a construção do templo do Espírito Santo. Tudo aquilo que Ele coloca em nossas mãos, Ele não coloca à toa as coisas em nossas mãos. Se você tem talentos, se você tem recursos financeiros, eles não são para você gastar nos seus próprios deleites. Se você tem um espaço grande para que você possa compartilhar, o Eterno quer que ele seja compartilhado para a bênção do reino dele, que deve ser implantado através daquilo que ele coloca em suas mãos, para que seja abençoador. E todas as pessoas ele coloca algo nas suas mãos, que seja a farofa que ele coloca nas suas mãos, ou que seja o boi que ele coloca, mas ele vai colocar algo nas suas mãos, para que com aquilo você possa abençoar o reino dele. Deus habita somente em santuários restaurados por Yeshua. Não dá para trabalhar em santuários que sejam impuros. Ele é como um cirurgião que não usa instrumentos sujos, porque se ele usa instrumentos sujos, ele vai matar o seu paciente. O cirurgião não pode fazer isso, ele precisa de instrumentos esterilizados, então são instrumentos puros, e esses instrumentos é que ele quer restaurar, esses santuários restaurados. E a mudança continua, ela começa hoje em nossas vidas, em cada área que eu quero mudar, mas ela continua dia a dia. E ele vai fazendo separação entre o santo e o profano em nossas vidas. E se eu tenho coisas que são profanas em minha vida, eu não estou sendo uma pessoa tendo as condições para que eu seja abençoado em minha vida. Ele quer realmente me abençoar, mas a responsabilidade de fazer isso e de colocar muitas coisas, muitos pesos, muitas cargas na nossa vida, nós temos que trazer aos pés de Yeshua. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e a responsabilidade de aliviar é dele. Então, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? É a pergunta do salmista. O que eu posso responder? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos agora na presença de todo o povo. Podemos repetir esse versículo juntos? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor.
pagarei os meus votos agora, na presença de todo o seu povo. Que o Eterno nos abençoe, pois que é dando de nós mesmos, dando as nossas vidas, dando aquilo que nós temos, com tudo aquilo que nós vamos receber a presença do Eterno em nossas vidas. Vamos receber a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas, produzindo os frutos do Espírito que vão realmente modificar a sociedade onde nós estamos. Deus quer fazer uma revolução através de você, e Ele conta comigo, conta com você, para que nós possamos revolucionar e transtornar esse mundo que está por aí. Que o Eterno nos abençoe. Cadima, em frente, é exatamente isso que Ele quer nos abençoar nesta manhã, e que Ele possa abençoar a sua vida e possa restaurar a sua vida e continuando restaurando. Amém? Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.